Olá pessoal, vamos a mais uma aula e o assunto de hoje é a Idade Média. Esse período que vai do século V depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, até o século XV depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Oriente. É um vasto período da história da humanidade, compreendendo um intervalo aí de cerca de 1000 anos, e por isso a historiografia costuma dividi-lo em duas fases, para que a gente possa compreendê-lo melhor. A primeira fase é a chamada Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a segunda fase é a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a Alta Idade Média. E abordaremos os seguintes temas: a desestruturação do Império Romano e sua queda, e a ascensão do Reino dos Francos. Bom, observe o mapa. Você está vendo, toda essa área vermelha é o que compreendeu o Império Romano, o maior império do mundo antigo. Observe aqui, deixa eu ligar aqui a canetinha. Observe, tudo isso aqui que eu estou circulando é o mar Mediterrâneo. Você consegue perceber que os romanos dominaram todo o entorno desse importante mar. Não é à toa que eles o chamavam de Mare Nostrum. Norte da África, Ásia Menor, praticamente toda a Europa foi dominada pelos romanos. Mas como tudo que sobe e desce, tudo que nasce e morre, tudo que acende e cai, não foi diferente com o Império Romano. Bom, como é que o Império Romano começa a se desestruturar, chegando ao seu declínio? Bom, com as dificuldades administrativas, o Império Romano era muito grande, uma série de conflitos vão surgir, como a gente viu anteriormente, e isso vai fazer com que eles decidam dividir o Império em dois para facilitar a administração. Então essa banda que você está vendo em verde aqui é a banda que ficou conhecida como Império Romano do Ocidente. Ela tinha capital em Roma, né, na tradicional cidade de Roma. E a outra banda ficou conhecida como Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, hoje Istambul, capital da Turquia. Bom, o Império Romano do Oriente não vai durar muito tempo, só vai cair em 1453. Mas o Império Romano do Ocidente, que incluía a Península Itálica, onde ficava a cidade de Roma, continuou com sérios problemas, conflitos internos, corrupção, a briga pelo poder dentro do exército. Isso foi enfraquecendo o Império, foi fragilizando o sistema administrativo, principalmente as defesas do Império Romano. O exército brigando entre si foi ficando cada vez mais fraco. Isso vai favorecer o quê? As chamadas... Dá uma limpada aqui. Isso vai favorecer as chamadas invasões bárbaras. Quem eram os bárbaros? Os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles que não falavam sua língua, não compactuavam de sua cultura, que estavam fora dos seus limites, que não haviam sido dominados ainda por eles. Entre esses povos bárbaros estavam os chamados germânicos, que habitavam aqui em cima, onde hoje é a Alemanha, parte da França, etc. E essa galera começou aos poucos a penetrar as fronteiras do Império, primeiro de forma pacífica, né, aos poucos ocupando com autorização do Império Romano territórios, né, dentro, né, das fronteiras romanas. Só que com o passar do tempo essas invasões começam a ser violentas e os germânicos começam a pressionar as fronteiras romanas. Essa pressão vai ser cada vez mais forte, levando à queda do Império Romano. Em 476 depois de Cristo, os germânicos derrubaram a cidade de Roma e puseram fim ao chamado Império Romano do Ocidente. Bom, aí vai começar a chamada Idade Média. Chega ao fim a chamada História Antiga e tem início a Idade Média. Estão vendo toda essa área verde? Nós vimos anteriormente aqui, ó, que o Império Romano, toda essa área vermelha, que hoje compreende uma série de outros países, compreendia um único império, que era o Império Romano. Depois houve uma divisão em dois, e nessa área verde, com a invasão dos povos bárbaros, houve uma fragmentação maior ainda. Então, observe, deixa eu dar uma limpada aqui. Cada cozinha dessa significa um reino que surgiu com a queda do Império Romano. Os ostrogodos, os reinos, os visigodos, suevos e etc. Bom, esses reinos que surgem a partir dos povos germânicos, das invasões que eles empreenderam sobre o antigo Império Romano, são reinos fracos que não vão durar muito tempo, com pouca expressividade, com exceção de um deles, esse reino bem aqui, o reino dos francos. O reino dos francos, que era como os demais um pequeno reino, vai aos poucos destacando
e ao ponto de se tornar lá na frente um império. Lembram o que é um império? Um império é um reino que domina outros reinos e, por dominar e controlar outros reinos, outros territórios, passa a ser um império. Bom, o reino dos francos vai crescer. Deixa eu botar aqui esse mapa só para você ter noção. O reino dos francos virou um império, que ficou conhecido como Império Carolígio, digo já por quê, e compreendeu toda essa área que você está vendo aqui em colorido, e eu ampliei o mapa aqui para que você entendesse, que compreende praticamente o centro de toda a Europa e boa parte da Península Itálica. Bom, o reino dos francos se tornou um império quando foi dominando todos os outros reinos ao seu redor. E esse império ficou conhecido como Império Carolígio porque o cara que dá origem, que faz com que o reino dos francos se torne uma superpotência, domine outros territórios e dá origem ao Império Carolígio, chamava-se Carlos Martel, que não foi rei dos francos, mas teve mais poder do que o próprio rei. Em homenagem a ele e ao seu neto, que foi ele, o rei mais poderoso dos francos, ou seja, Carlos Magno, o Império dos Francos ganhou esse nome, Império Carolígio, porque carolígio vem de Carol. Carol é Carlos em latim, né? Então Império dos Carlos. Bom, o rei mais famoso, o imperador mais famoso desse império foi o imperador Carlos Magno. O imperador Carlos Magno, vamos aqui algumas características desse imperador. Ele entra para a história, entre outras coisas, por quê? Primeiro, como um grande administrador. Para administrar um território tão vasto, ele o subdivide em vários territórios, certo? E denomina esses territórios de 3 unidades básicas: os condados, os ducados e as marcas. Então, por exemplo, o cara que governava um condado era um conde, o cara que governava um ducado era um duque, e o cara que governava uma área dessa aqui na fronteira era o marquês, porque essa área era chamada de marca, né? Por exemplo, o marquês, até dentro das monarquias, por exemplo, era um título superior aos demais, porque em sua origem, com o Império Carolígio, ele governava uma área de conflito, ou suscetível a conflito, governava as fronteiras ali do Império. Então é aí que surgem esses termos, duque, conde, marquês, surge durante o Império Carolígio. Então ele faz o quê? Divide esse território e entrega a pessoas de sua confiança, familiares ou geralmente ligados ao exército, mas confia desconfiando. Ele tinha o que a gente chamava de olhos e ouvidos do imperador, era uma espécie de espiões que espionavam os próprios condes, duques e marqueses. Outra característica administrativa do Carlos Magno também era o fato de que no império dele não havia capital. Então, se o Ceará fosse o reino dos francos, fosse o Império Carolígio, não haveria capital Fortaleza. Onde é que morava o rei, então? Em todo canto e em lugar nenhum. Isso significa que ele ficava de tempos em tempos se mudando com toda a sua corte. Ora estava, se o Ceará fosse os francos, em Crateús, ora em Juazeiro, ora em Tauá. A ideia era que ele estivesse sempre circulando, dando o recado de que ele, como rei, como administrador, estaria sempre perto para evitar corrupção, para evitar que os seus comandados fizessem algo que fugisse às suas orientações. Outra coisa que fizeram desse rei, um importante rei da Alta Idade Média, foi o que a gente chama de Renascimento Carolígio. Com a queda do Império Romano, muito da história clássica, da filosofia, se perdeu. E quando Carlos Magno chega ao poder, ele tem uma preocupação de resgatar de novo a cultura grega e romana. Então, embora ele fosse um rei analfabeto, ele valorizou muito a educação. Ele mandou copistas, caras que copiavam à mão, transcrever os filósofos clássicos como Aristóteles, Platão e muitos outros, mandou trazer essa informação e ela foi guardada, sobretudo, nos mosteiros da Igreja Católica. Então ele financiou esse processo de retomada do conhecimento, sem falar que ele patrocinava artistas, né? Que ele estimulava a produção artística, que ele estimulava a educação de uma forma geral. Isso foi o Renascimento Carolígio. Outra coisa importante foi que com os francos, não só com Carlos Magno, houve um fortalecimento da aliança entre os francos e a Igreja Católica. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Entre os francos e a Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica ela havia sido fundada aqui na cidade de Roma, ainda no Império Romano. O Império Romano caiu, mas a Igreja Católica não, ela continuou poderosa.
Com a aliança com os francos, quanto mais territórios os francos dominavam, mais territórios a igreja tinha. Inclusive, o território original da igreja, que até hoje existe, parte dele, que fica no centro da Itália, chamado território de São Pedro, foi doado pelo pai de Carlos Magno, Pepino o Breve. Né? E quanto mais territórios os francos dominavam, mais terras a igreja recebia. Foi assim que ela começou a se tornar uma instituição extremamente poderosa, politicamente e materialmente. Esse poder começa, sobretudo, na Idade Média, com a aliança com os francos. Então, os francos eram o principal braço de defesa da Igreja Católica, né? E essa aliança foi fundamental para os dois. Entre os momentos importantes dessa aliança, nós citamos a Batalha de Poitiers. O que foi a Batalha de Poitiers? Ela foi uma batalha que aconteceu em 732 d.C., entre o reino dos francos e os muçulmanos. Por quê? Deixa eu voltar bem aqui. Aqui esse mapinha dá para explicar. Os muçulmanos, que têm origem aqui na Península Arábica, dominaram a Ásia toda e dominaram todo o norte da África. Aos poucos, foram dominando tudo isso aqui, ó. E entraram na Europa pelo Estreito de Gibraltar, dominaram toda a Península Ibérica, Portugal e Espanha, e iam dominar toda a Europa. Só não dominaram porque, como eu disse bem aqui, em Poitiers, em 732, os francos barraram essa expansão islâmica quando os venceram. Essa vitória, e aí fiquem ligados para os Enems vestibulares da vida, conhecida como Batalha de Poitiers de 732, ela tem uma importância porque ela, entre outras coisas, impede a islamização da Europa. Isso quer dizer que, se ela não tivesse acontecido, nós provavelmente fomos colonizados por europeus, seríamos hoje muçulmanos. Isso é melhor ou pior, professor? Não é melhor nem pior, seria diferente, né? Mas isso não aconteceu graças a isso. Então, os muçulmanos pararam aí, passaram muito tempo na Europa, mas restritos à Península Ibérica, e os francos, aos vencê-los, protegeram o cristianismo e mantiveram a Igreja Católica, e todo o centro da Europa manteve-se cristão. Ok? Então, também foi importante para a manutenção do cristianismo. Ok? Bom, quando Carlos Magno morre, o seu filho não tem a mesma força, chamava-se Luís, ficou conhecido como Luís o Piedoso. Vendo a fraqueza de Luís, tanto a igreja, que era uma aliada de Carlos Magno, começa a ter muito poder no reino dos francos, como os senhores, que eram administradores, como os condes, duques e marqueses, começam a se comportar como donos do território. É como se o prefeito de Tauá, nomeado pelo governador, no caso o rei, passasse a se comportar como dono da cidade. Foi o que aconteceu. Quando Luís morre, o poder já estava enfraquecido e os seus filhos, Carlos, Luís e Lotário, ao invés de fortalecer o poder como havia feito o avô Carlos Magno, resolvem brigar pelo trono. E então eles dividem, eles chegam a um consenso, guerriam entre si, e em 843 eles chegam, deixa eu apagar aqui de novo, em 843 eles assinam um acordo, preste atenção, vestibulares, Enems da vida e a nossa prova, eles decidem dividir o império em três. Né? Então veja, Carlos se torna rei desta parte, Lotário desta daqui, certo? E Luís desta outra. Então os netos de Carlos Magno, ao invés de unificar e fortalecer o império, dividiram em três partes. Isso faz com que chegue ao fim o Império Carolígio, gera o enfraquecimento daquele importante império. E ao mesmo tempo os senhores, os duques, os marqueses, os condes vão a partir daí se tornar senhores absolutos do território no qual eram administradores, e a partir daí vão ser identificados como senhores feudais, certo? Portanto, o Tratado de Verdun de 843 d.C. pode ser considerado como marco inicial do feudalismo. Embora o feudalismo já comece a se estruturar ainda no Império Romano, nós usamos a queda do Império Carolígio, o Tratado de Verdun, a divisão do Império em três, para apontar um marco, identificar um marco de início do chamado feudalismo. Bom, o que foi o feudalismo? Com o fim do Império Romano, do Império Carolígio, vão surgir vários pequenos reinos, certo? Esses pequenos reinos, de novo, vão ser fracos, e a maioria desses reinos
né? A maioria das pessoas aí viviam nos feudos, e os senhores feudais, esses fazendeiros, mandavam como queriam nos seus próprios territórios. Isso fez com que, do ponto de vista militar, houvesse uma fragilização, e nesse período entre o século IX e o século X, a Europa vai passar por uma nova onda de invasões bárbaras. Tanto ataques vindo aqui da Hungria, né, os chamados húngaros, que é hoje a Hungria, né, vindo da Ásia, os húngaros, como os próprios muçulmanos que expandiam o seu território, já haviam entrado aqui na Península Ibérica, viviam pressionando a Península Itálica, e o ataque pelo norte dos vikings, que habitavam o que hoje é a Suécia, Dinamarca, Noruega, que atacavam toda essa região aqui da Europa. Então, durante o século IX, o século X sobretudo, a Europa vai estar sob constante ameaça, sob constantes ataques. Como não há mais um exército forte para defendê-los, como não há mais um império forte, cada pequeno reino tem que lutar por si, ou cada senhor feudal, cada fazendeiro tem que se proteger, isso vai fazer com que a Europa passe por sérias transformações. Então vamos lá entender uma delas, por exemplo. Para se proteger desses ataques bárbaros, já que não há um exército forte que o faça, os senhores, em seus feudos, em suas fazendas, edificaram castelos como esse. É aí que surgem, gente, os castelos medievais. O castelo não é uma casa, é uma fortaleza. Eles surgem com a finalidade de proteger os senhores de ataques dos vikings, dos húngaros, muçulmanos, enfim, dos seus inimigos, ok? Bom, aqui nós temos as principais características do feudalismo, ok? São elas: descentralização política. Isso quer dizer o quê? Que não havia um reino forte, um império forte. O poder foi fragmentado, surgiram vários pequenos reinos, e dentro dos reinos o rei não tinha o poder total em suas mãos, porque ele dividia esse poder com os senhores feudais, com os fazendeiros, que dentro do seu território não necessariamente obedeciam o rei, eles eram a lei, eles faziam as regras. Outro aspecto importante daí é a ruralização. Quer dizer que a maioria das pessoas desse período moravam no campo, moravam na zona rural, as cidades perderam importância. Não vou dizer que desapareceram, mas Roma, que tinha 1 milhão de habitantes, caiu para 15 mil, por exemplo. Se tornaram muito pequenas, ou novas cidades não surgiram, porque a vida nas cidades era insegura devido às invasões bárbaras. Então a maioria das pessoas passou a residir no campo, sob proteção dos senhores feudais. Outro ponto importante: a ausência de comércio. Ora, se a Europa está insegura, isso não favorece o comércio. Imagine que você é um comerciante aqui no Ceará, a partir de Itauá você viaja para vender em Crateús, vender em Iguatu, vender em Quixadá. Aí você descobre que não há mais um exército que o defenda, e as estradas estão sendo constantemente atacadas por cangaceiros, por bandidos. Você certamente não vai continuar essa atividade mercantil. Foi o que aconteceu com a Europa. As estradas ficaram inseguras e se inibiu a atividade comercial, e aos poucos o comércio foi perdendo a força na Europa. Sumiu totalmente? Não, claro que não. Mas quando a gente usa o termo ausência de comércio, a gente se refere a um enfraquecimento. A atividade mercantil nesse período não desapareceu, mas praticamente enfraqueceu muito. Relação de trabalho servil. Veja, gente, na Idade Antiga, a relação de trabalho predominante era a escravidão. A maioria dos trabalhadores eram escravos. Hoje em dia, a relação de trabalho predominante é o trabalho assalariado. A maioria das pessoas trabalham em troca de um salário. Na Idade Média, porém, nem era predominante a mão de obra escrava, não haviam escravos, nem assalariado, também não havia o trabalho remunerado. O trabalho predominante era o servil. A maioria dos trabalhadores eram servos. E o que era a servidão? O camponês não tinha terra, procurava um senhor que a tinha, pedia para viver ali naquela fazenda, que era chamada de feudo, ele viveria ali sob a proteção do senhor. O senhor aceitava, mas em troca ele teria que pagar com um trabalho. Então o servo era isso, era alguém que morava na terra de uma outra pessoa e tinha que pagar o direito de ali morar com trabalho, ou ir entregando parte da sua produção. E isso era a relação de trabalho servil. O servo pagava com trabalho, o senhor dava a ele proteção. Autossuficiência quer dizer que a maioria dos feudos produziam tudo o que eles precisavam, ou quase tudo. O comércio praticamente desapareceu, então dentro do feudo plantava-se a comida que precisava-se. Haviam tecelões que faziam as próprias roupas, ferreiros que faziam as próprias ferramentas, produzia praticamente tudo que se precisava.
E essa produção também era de subsistência na sua imensa maioria. Isso quer dizer o quê? Que não só eles produziam tudo que eles precisavam, como eles só produziam o que precisavam. Porque o feudo podia produzir, sobrar e vender, mas não era o caso. Na maioria deles, o que era produzido mal dava para o sustento do próprio feudo. Unidade religiosa. Se havia desunião política, fragmentação política, por outro lado, havia uma coisa que unia todos os europeus desse período: a religião. Todos eram cristãos / católicos. Portanto, havia unidade religiosa. E, por último, aqui na nossa lista, durante esse período e toda a Idade Média, predominou o teocentrismo. Era a mentalidade da época. Toda época tem uma mentalidade, um jeito de pensar, de ver o mundo. E o teocentrismo era a mentalidade predominante desse período. Ela era uma mentalidade difundida pela Igreja Católica. Teo quer dizer Deus no centro, mas na verdade é religião no centro. O teocentrismo era uma mentalidade que dizia: você tem que obedecer à igreja porque é a única solução de salvação, não pode questioná-la, e tudo que acontece na vida é vontade divina. Se você é pobre porque Deus quis, se você é rico é porque Deus quis assim. A gente vai entender um pouco melhor isso na frente. Então essas são as principais características do feudalismo. Bom, o que era o feudo? O feudo era a fazenda onde vivia o senhor, pertencia a um senhor feudal, né, um conde, um duque, um marquês, e aonde vivia a maioria das pessoas como servos. Né? O feudo era dividido em 3 partes. O manso senhorial era a parte que pertencia exclusivamente ao senhor. Aliás, tudo era dele. Mas o que era o manso senhorial? Essa parte aqui, o manso senhorial compreendia a parte onde ficava o castelo, onde o senhor morava, e aonde tudo que era plantado era exclusivamente dele, plantado pelos servos, mas pertencia a ele. O que era o manso servil, gente? Era a área que o senhor destinou aos servos para que eles pudessem morar e produzir. Né? Então a vila de camponeses, a área onde eles produziam, né? E parte do que eles produziam tinha que ser doada ao senhor. E o que eram as terras comunais, ou manso comum? Eram as florestas, os bosques, que tanto podiam ser usados pelos senhores, como podiam ser usados pelos servos. Tirar lenha, coletar frutos, caçar em alguns casos, embora os senhores, na imensa maioria, não permitissem que os servos caçassem animais de grande porte, por exemplo, como servos, já que o esporte preferido dos senhores era exatamente caçar. Então assim se dividia o feudo, a fazenda medieval. Bom, quem era o servo? Como eu disse, é esse que trabalhava na terra em troca de proteção. Os servos, na sua imensa maioria camponeses, pagavam altos impostos. Gente, o imposto não é necessariamente ruim. A nossa escola vem do imposto, o hospital vem do imposto, as estradas e etc. O imposto, como o nome diz, é algo que a gente é obrigado a pagar, mas para que o governo com essa grana faça algo para a gente. Então, não é o imposto em si que é ruim, mas como é cobrado, de quem é cobrado e quanto é cobrado. No caso da Idade Média, o imposto era cobrado dos servos, e os servos eram cobrados tanto pela igreja, que cobrava o dízimo, como pelos senhores feudais, que cobravam o direito deles estarem na terra. Sem falar no rei, que também cobrava a sua parte. Entre os principais impostos pagos pelos servos aos senhores feudais estão esses 3 aqui: a talha, a corvéia e a banalidade. A talha consistia em o servo da parte do que ele produziu ao senhor. Então, se ele produziu 100 sacos de milho, ele teria que dar, 20%, 20 sacos de milho ao senhor. Isso era a talha. A corvéia era um imposto com serviço. O cara trabalhava de segunda a sexta no seu pedaço e o senhor mandava chamar no sábado para o servo fazer a cerca dele, o muro dele, plantar ou colher na lavoura dele, sem ganhar R$1, certo? Isso era um imposto chamado corvéia. E banalidade era o seguinte: o cara plantou trigo. O trigo tem que ser moído, ele não podia ter um moinho, era proibido. O moinho ficava na reserva senhorial, pertencia ao senhor, e para moer, para usar o moinho, ele tinha que dar outra parte do que ele produziu para ter acesso a essa ferramenta. Esses eram os 3 principais impostos, eram muitos, o povo às vezes quase não conseguiam pagá-los. Esse primeiro momento é isso. Na próxima aula a gente fala sobre a sociedade feudal. Ok? Até a próxima.